que nos elegeu, e eu sou um palestrante tardio. Eu assumi um compromisso com a espiritualidade faz pouco tempo, e inclusive com relação aos livros que nós publicamos. Graças a Deus, eu já tenho 10 livros publicados, e todos eles se revertem ao recanto de luz, né? Eu queria fazer uma pergunta. Eu sempre faço uma estatística, né, a respeito desse assunto. Se eu consigo, né? O problema sempre é a pecinha. Falei que a pecinha sempre é a culpada. Eu queria que vocês levantassem uma isenção mesmo, não se preocupe com relação à pergunta, né? Quem nos últimos 3 dias não passou por nenhum tipo de influenciação espiritual? Não passou. Nos últimos 3 dias ficou isento. A espiritualidade não perturbou, né? Não perturbou a vida de vocês. Os espíritos não perturbaram a vida de vocês. É pegada? Vocês estão com medo de levantar a mão por causa de pegadinha? Isso, gostei da estatística. Muito parabéns para casa, né? Na verdade, nós estamos sendo influenciados o tempo todo. Precisa ser desencarnado só para influenciar? O espírito desencarna, é encarnado também influencia. Eu influenciei vocês com a pergunta. Tanto que eu, sabe que é pegada? Né? Se eu levantar a mão, o que vai acontecer? Se eu não levantar a mão, de repente eu não ganho o prêmio que ele quer sortear, certo? Então nós somos o tempo todo influenciados. Muitas pessoas, não é o caso daqui, mas muitas pessoas e muitos centros, a gente realmente vê uma quantidade enorme de pessoas que levantam a mão. Por quê? Porque ainda existe aquele conceito que é: se eu não estou obsidiado, eu estou livre da influência de espíritos. E não é verdade, né? A obsessão, nós sabemos que é um problema entre os dois, entre aquele que foi a vítima, que agora é o algoz, e no passado aquele que prejudicou. Então tem uma questão de dívida, tem uma questão de vingança. A influenciação, ela sempre existiu desde o primórdio dos tempos, de pegar manifestações supranormais de Ernesto Bozano, ou pegarmos o Herculano, o seu espírito e o tempo. Nós vamos ver sempre, desde o princípio dos tempos, a influenciação espiritual. E por ela não aparentemente ser nociva, não nos prejudicar, aparentemente, né, depende do que você está fazendo dentro do espiritismo, né? Senão é um inferno 24 horas, a gente não dá muita atenção. Mas a realidade é que a influência, ela é extremamente perigosa, e principalmente nesses tempos. A palestra é sobre os tempos são chegados. Que tempos são chegados? Tempo de passar a crise e começar a melhorar a economia? Não. Nós estamos falando da transição de um mundo de provas e expiação para um mundo de regeneração. E nós estamos falando de um momento muito importante para o Brasil e para a nação brasileira, que está envolvida nesse processo de transição. Quer a gente queira e aceite ou não, quer a gente entenda ou não, nós vivemos talvez a reencarnação mais importante de nossas vidas. Por quê? Nós estamos inseridos no movimento espírita, na lida espírita, né? Eu gosto mais da palavra lida espírita. Estamos como espíritas nesse momento e tem uma razão de ser, de estar no Brasil. E nós sabemos da promessa de Jesus, realizada antes mesmo que essa nação fosse constituída, de que ele faria desse Brasil o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Seria o símbolo da fraternidade mundial, o exemplo da fraternidade, que com seus celeiros alimentaria as nações mais pobres, e as pessoas perceberiam no povo brasileiro
o verdadeiro exemplo da fraternidade, que é o que Jesus espera de nós e é o que nos levará a uns mundos melhores, quando nós soubermos realmente amar, quando nós entendermos definitivamente, qual é essa mensagem que está no Evangelho, que é uma só: é termos amor no nosso coração e agir, né? Não simplesmente amar, mas amar na verdade é uma condição de ação, né? Então a fraternidade é uma situação que ela deve acontecer no Brasil, quer a gente queira ou não, mas essa é uma situação que vai ter que ser. E como nós estamos inseridos numa nação extremamente importante para Jesus, nesse projeto dele de nos levar para essa transição, para essa passagem para o mundo de regeneração, obviamente que nós somos foco de ataque o tempo todo. Espíritas entendem melhor do que qualquer outro grupo aqui nesse planeta do que significa esse momento aqui e do que significa essa transição. E espíritas são os mais perigosos, porque aqueles espíritos que não querem que haja mudança, eles vão focar nos adversários perigosos. Eles não vão perder tempo com ateu, não vão perder tempo com religiões que não têm a mínima noção do que está acontecendo agora, ou das pessoas que não têm interesse nenhum, que seja religioso, que seja espiritual, porque está sossegado. Não é daí que nasce o perigo, mas nasce o perigo daquele que sabe o que significa que está acontecendo. Então, em particular, nós nunca passamos tanta influência como agora, e nós nunca tivemos a oportunidade, talvez alguns tenham tido oportunidade, de ter uma reencarnação para participar desse projeto de Jesus, que é a transformação dessa nação, que começa pela nossa transformação. Ninguém transforma ninguém se o outro não quer ser transformado, mas nós podemos, através do exemplo, fazer com que pessoas tomem a decisão de se transformar. Gandhi já dizia: seja você a transformação que você quer para esse planeta. E ele dizia: se apenas um homem atingisse a plenitude do amor, acabaria com o ódio de milhões. Você imagina uma nação de 208 milhões de pessoas, se eles atingissem parcialmente a plenitude do amor, para ver o que aconteceria nesse planeta, né? Então, nesse momento, sim, nós temos que tomar muito cuidado. Nós estamos no final do segundo tempo, está empatado o jogo, para muita gente está em desvantagem, vai ter que reverter essa situação e ganhar esse jogo, porque senão não vai estar aqui depois. E a quem muito foi dado, muito será pedido, e nós recebemos muito mesmo, né? Essa influenciação, ela não é só de agora. Todos os grandes momentos em que a humanidade terrestre esteve envolvida com o projeto de Jesus, sempre existiu. Nós podemos voltar à época de Jesus, quando nós sabemos, aliás, até podemos ir até mais longe, mas nós sabemos que, segundo Emmanuel, houve duas grandes reuniões desse grupo de espíritos puros que são responsáveis pela constelação solar, né? E foi determinado que Jesus seria responsável pelo planeta Terra antes da formação da Terra, né? Nós sabemos que a segunda reunião foi realizada entre essa ordem crística um pouquinho antes, para se deliberar, um pouquinho antes dele vier, para se deliberar que Jesus viesse há 2000 anos atrás, né? Alguns povos foram destruídos para que não tivessem contato com a chegada de Jesus, para que não se beneficiassem. E a intensidade da movimentação da espiritualidade, que ainda é trevosa, foi tão intensa que foi necessário que o grupo de espíritos fosse afastado do cenário espiritual do planeta Terra. Consta no livro Francisco de Assis, que foi ditado pelo espírito de Miramês ao grande médium João Luiz Maia, que cerca de 2 milhões de espíritos
que nós não temos a noção da bestialidade do que eles eram capazes de realizar, foram confinados numa cidade, numa localização espiritual, numa cidade chamada A Cruzada, que era um reino, eram 4 reinos, que ficavam na ponta de uma cruz. E cada reino tinha um líder e tinha um assistente desse líder. Mais ou menos cada reino eram 500 milhões de espíritos. Nós sabemos também pelo Apocalipse, porque Jesus, ele fez questão de passar as profecias e fez questão de passar informações do que tinha acontecido, do que estava acontecendo e o que aconteceria para João, através do livro da Revelação, que é o Apocalipse, né? Que é o que está mostrado aqui, que é um estudo, sob o ponto de vista espírita, sob o ponto de vista da doutrina espírita, do Apocalipse de João. Quando ele percebeu Jesus, que o movimento cristão já estava se desviando, e nós nos encontramos no ano de 93 a 95, João estava na ilha de Patmos, ele foi arrebatado para uma esfera, na verdade ele foi em desdobramento espiritual, levado para uma esfera espiritual, aonde ele encontrou Jesus e sua falange, né? E ele descreve de uma forma alegórica, porque a informação foi passada de uma forma alegórica. E lá ele recebe as 7 cartas para 7 igrejas. Depois ele vê a abertura do livro dos 7 selos, que são na realidade a história do que aconteceu, do que estava acontecendo, os desvios que estavam acontecendo, principalmente na igreja cristã, e depois de tudo o que aconteceria até o momento do juízo final. Que momento é esse do juízo final? Corresponde, segundo a descrição do Apocalipse, exatamente à fase que a gente está vivendo agora, né? Então, esses espíritos que eu estava comentando, está no capítulo 20 do Apocalipse também a confirmação de que Miramês ele não estava falando algo que ninguém sabia. No primeiro e segundo versículo do Apocalipse, capítulo 20, diz: um anjo desceu do céu com a chave do abismo e a corrente, e aprisionou Satanás, o diabo, o espírito do mal, por 1000 anos, e depois ele seria solto por uns poucos de tempo. Foi exatamente o que aconteceu, que não sei se foram 2 bilhões, mas essa é a descrição de Miramês, espíritos foram retirados da atmosfera espiritual da Terra para uma sanitização, para que não prejudicasse o trabalho de Jesus quando ele viesse. E depois de 1000 anos eles seriam libertados. E esses espíritos sabiam que seriam libertados depois de 1000 anos. O Apocalipse também fala isso, que Satanás seria libertado e que ele se preparou durante 1000 anos para retornar à Terra, para dominá-la ou reduzi-la em cinzas, de acordo com o próprio capítulo 20 de Apocalipse, né? Aí Jesus veio, disseminou o ensinamento que ele queria, que é a segunda revelação, que é a lei do amor, né? A lei da harmonia entre tudo e todos, e depois retornou ao mundo espiritual. Maior forma de ensinamento que ele usou. Ele escreveu alguma coisa? Gravar não podia mesmo, né? Não tinha gravador, né? Na verdade foi pelo exemplo. Durante 3 anos, pelo exemplo que ele deu de caridade e de amor ao próximo, ele criou a maior revolução que já aconteceu nesse planeta Terra. E se Maomé não tivesse falhado em alguns pequenos pontos, mas que foram importantes, o Evangelho também estaria no islamismo. Ou seja, nós sempre olhamos o lado do cristianismo como sendo aquele que foi afetado por Jesus, mas ele queria fazer o mesmo com o islamismo através do profeta Maomé, né? Mas houve aquele problema da riqueza, né? Alguns desvios com relação à autoridade. Senão nós teríamos, na realidade, metade da população desse planeta
usando exatamente o mesmo princípio, né? Eu estava comentando outro dia que a nossa lei áurea dentro do cristianismo é: não fazei aos outros o que não quereis que vos fizesse. Essa é a lei. Quando Jesus disse que todos os mandamentos se resumiam em dois, né? Ele disse que o primeiro mandamento, que continha a todos, era amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o teu entendimento, espírito e alma. Isso é o primeiro mandamento maior. E que o segundo é semelhante ao primeiro. Ele diz: amai ao próximo como a ti mesmo. Está lá em Mateus capítulo 22. Perguntado sobre o que era amar ao próximo, ele responde, está no capítulo 7 do Evangelho segundo Mateus: fazei aos outros o que gostaria que vos fizessem. Ele não disse a palavra: tenha o mesmo sentimento que você tem com a tua mãe e com os outros. Ele não falou em sentimento, ele falou em atitudes, e ele falou em ação. Não existe contemplação. Amar a Deus tem que passar pelo amar ao próximo. E primeiro, amar a si mesmo. E se amar aos outros é fazer tudo aquilo que gostaria que fizesse com você, nós não podemos ficar estáticos. É ação, né? A própria palavra contemplação termina com ação, né? E muito sabiamente Paulo, quando ele escreveu a primeira carta aos Coríntios, ele diz que a maior virtude é a caridade. Quem ama realmente faz alguma coisa, faz a caridade, e somente faz a caridade verdadeira quem realmente ama, né? Então, naquela época, Jesus ele já estava prevendo que algumas coisas iam se desviar. Na verdade, o espírito de luz como ele antevê absolutamente tudo. Daí que o livro da Revelação é um livro que há advertências. As 7 cartas às 7 igrejas é um livro de advertências, e a última carta é para nós, segundo Carvalho, segundo Emmanuel. A última carta de advertência é exatamente para o movimento espiritualista que vive esse período que antecede ao ponto culminante da transição, mas é um livro de profecias também, que está no livro dos 7 selos, nas 7 taças, né? Nas 7 trombetas que tocaram à medida que cada um dos selos foi aberto por Jesus no livro, né? E por que eu estou comentando isso? Porque nós já começamos na segunda revelação com uma tentativa muito forte da espiritualidade, e ainda voltada ao mal, para tentar destruir, não deixar que viesse a boa nova, porque na realidade esses espíritos, eles são sequiosos do poder, são sequiosos da autoridade, querem mandar, e para mandar eles precisam dominar e fazer com que a gente seja dominado e se sinta dominado, né? Bom, nós temos uma segunda fase aqui, quando os espíritos foram libertados. Eu falei quanto tempo depois eles começariam a ser libertados? 1000 anos. Pior momento da história do cristianismo, pior episódio que aconteceu na história do cristianismo, alguém lembra quando foi? Foi? As cruzadas. Em que ano começou as cruzadas? 1084, com Pedro Eremita bradando o início da primeira cruzada. Pedro Eremita era o quê? Era o senhor feudal. Quem comandou, quem na realidade financiou, quem foi na realidade o promotor da cruzada? Financiamentos foram feitos inclusive por pessoas ricas, né? Banqueiros. Os venezianos estiveram envolvidos muitas vezes financiando as cruzadas. Foram os papas, né? Os papas daquela época. Emmanuel comenta no Caminho da Luz que nós não temos noção alguma do que esses espíritos conseguiram fazer, e tanta bestialidade, tanta maldade. E ele comenta que os resultados da barbárie que aconteceu na região da Palestina se sentem até hoje.
as energias, a vibração, ela ainda é tão negativa na região que ela não se recuperou daquela época em que Jesus esteve, né? E que a Inquisição que nós conhecemos, e a maioria não tem condições de assistir filmes sobre a Inquisição, porque eles nos afetam. Para mim, mexe com o meu sistema nervoso. Eu não consigo assistir um filme que envolva a Inquisição. Emmanuel fala, eram espíritos melhorados. Então você imagina o que aconteceu na primeira cruzada, né? Mas contamos um pouco da história da cristandade que foi prevista por Jesus, né? Nessas etapas iniciais. Eu comentei para vocês que ele chamou João e que era 93, 95, porque João fala, encontrava-me na ilha de Patmos, porque eu era seguidor de Jesus. E ele, na verdade, ele era perseguido pelos romanos. Os romanos, a princípio, não tentaram matá-lo, mas mandavam ele para um retiro espiritual na ilha de Patmos, para que ele não atrapalhasse, né? Ele já se encontrava em Éfeso com Maria, ele já tinha deslocado Maria, mãe de Jesus, para Éfeso, e de vez em quando ele ia para a ilha de Patmos. Em 93, 95 foram os 2 anos que ele passou lá. Era um dia santo e eu fui arrebatado aos céus e encontrava-me na ilha de Patmos. E ele encontrou um espírito de muita luz, em volta dele 7 candelabros e 7 espíritos, um perto de cada candelabro. E Jesus fala para ele, queres entender o mistério dos 7 candelabros e dos 7 espíritos? Os 7 candelabros são as 7 igrejas, e os 7 espíritos são os espíritos responsáveis pelas igrejas, né? Por que eu comento especificamente isso? Porque o Apocalipse é difícil de entender, porque ele é alegórico. Jesus sempre utilizou simbologia e alegorismo quando nos ensinava. Por quê? Porque ele sempre foi partidário de que nós temos que nos esforçar. Sem esforço não tem mérito. Por isso que ele deixou as parábolas. Porque ele não explicou direitinho cada uma das parábolas. Porque ele não quis explicar direitinho. Primeiro, porque as parábolas envolvem um ensinamento muito mais amplo do que uma primeira leitura dá. E dependendo do nosso estágio de abertura, consciência, nós conseguimos sempre captar alguma coisa a mais e diferente das parábolas, né? Dos senhores e as vinhas, do Senhor e das vinhas. Só Carpachuk, no seu livro, né, dos ensinamentos e parábolas, ele dá umas 3 ou 4 versões. E nós, à medida que formos nos desenvolvendo, nós teremos novas versões nossas. Porque a forma como a gente enxerga depende da nossa evolução, tanto intelectual como espiritual. Então, o Apocalipse é difícil de ser entendido. Depois que aconteceu, é mais fácil de entender. Por isso que nós temos alguns estudiosos que explicaram o Apocalipse. A primeira carta era exatamente para o desvio que já estava acontecendo na primeira fase do cristianismo. Cada carta representa uma etapa do cristianismo. E a última representa exatamente a nossa etapa que nós estamos vivenciando. A primeira dizia, fazes ainda obras. Ele pediu para entregar para essa igreja. Fazes ainda obras, mas perdestes o primeiro amor. Conserta isso e persevera no bem, para que no dia do juízo final esteja entre os ungidos, seja uma das ovelhas e não um dos cabritos, na hora da seleção. Qual era a primeira, na realidade, o primeiro amor que foi perdido? Nós sabemos que Pedro, João e Tiago, quando Jesus ascendeu realmente ao mundo espiritual, depois dos 40 dias que passou aqui, para reforçar a fé dos apóstolos, porque tinha sido uma pancada feia dos apóstolos, o fato de ele ter se encarnado dessa forma, né? O que eles foram fazer? Qual foi a primeira coisa que eles fundaram? João, Pedro e Tiago. Foi?
Não tem medo, fala. Aqui não tem nota. O máximo que eu vou dizer, obrigado, é isso. Né? As pessoas têm medo, nós ainda continuamos com aquela história dos bancos escolares até hoje. Né? Eles fundaram a Casa do Caminho. Eles não fundaram uma igreja. Eles fundaram, segundo Emmanuel, a primeira instituição de caridade conhecida no planeta Terra, porque eles tinham entendido a mensagem. A mensagem de Jesus foi muito clara para eles: a cada um segundo suas obras. Não é a cada um quantas vezes foi para a igreja, ou quantas vezes tomou passe, ou quantas vezes assistiu palestra. É com relação às obras que enchem o saco nosso, que levaremos quando voltarmos ao mundo espiritual. Carvar Schutel, nós estamos ligados nesse cidade espiritual de Carvar, assim como a Célia Tombolo, né? Nós temos uma amizade muito grande com a Célia. Ele diz o seguinte: depois de tudo o que ele aprontou aqui na Terra, fez jornal, fez revista, fundou centro, deu um boom na cidade de Matão, né? Ele fez um diabo lá, né? Por isso que é considerado bandeira do espiritismo. A coisa que mais foi importante e mais pesou positivamente no meu retorno ao mundo espiritual foram aqueles velhinhos que todo dia na hora do almoço vinham a comer em casa, naquele lugar que eu tinha montado lá atrás. Caridade. A caridade, a mensagem de Jesus é sempre a mesma, a cada um segundo suas obras. Obras é ação, e as obras que valem realmente são as obras em benefício do próximo. E não foi só a primeira vez que ele falou isso que aparece no Evangelho. Aparece 6 vezes no Antigo Testamento, aparece nos Salmos, aparece em Êxodos, lá atrás, aparece em Isaías, né? Aparece 6 vezes no Antigo Testamento. E novamente, logo na primeira carta, ele fala: a cada um segundo suas obras. Isso é importantíssimo para todos nós entendermos definitivamente: ou a gente obra, ou não vai ter caminho nenhum para lugar nenhum. Não adianta permanecermos inertes. Nós temos que obrar. E ele falou isso 7 vezes nas 7 cartas, da necessidade de perseverar no bem e ajudar o próximo, né? Aí nós encontramos a segunda carta, que representa o segundo período do cristianismo, em que ela diz o seguinte: ainda fazes algumas obras, mas perdeste a essência. Nós estamos falando pós-era apostólica. Os apóstolos já tinham voltado todos. João provavelmente desencarnou no ano 102, 103, já não tinha mais ninguém. E é exatamente aquele período crítico que a igreja já vivia, a igreja cristã, na época nós já éramos cristãos, porque já se queria se formar novamente uma igreja no antigo estilo das sinagogas, com o clero, as pompas e circunstâncias. E 2 grupos de cristãos existiam: os ortodoxos, que eram aqueles que ainda se reuniam nas casas, nos campos, e que normalmente eles conversavam, falavam a respeito de Jesus, e ao final havia a incorporação de um Espírito que dava uma mensagem de alento para que a gente seguisse em frente. E aqueles que já estavam nas igrejas, todas já com suas riquezas, seus rituais, perdeu a essência, né? O terceiro período foram as 10 grandes perseguições que os cristãos sofreram. É aquele monstro que é o chifre, que é o monstro com os 10 chifres, correspondem exatamente aos 10 imperadores que provocaram aquela carnificina 10 vezes, que termina com Diocleciano, no ano 303 a 305, foi a última grande perseguição. A quarta carta é profética, no sentido que diria que a igreja se aproximaria do mundo temporal, se aliciaria, né?
se ligaria com o poder temporal. E nós encontramos exatamente o período de Constantino, principalmente no Concílio de Nicéia do ano 325, quando a igreja dá os braços ao imperador romano, e logo depois, com Teodósio I, em 381, se tornaria a igreja, a religião de Estado de todo o Império Romano. A outra carta seguinte fala da reforma, porque Jesus, ele conta no Apocalipse que ele mandaria seus missionários. Nós encontramos Francisco de Assis, que é o primeiro que chega como missionário realmente, exatamente no período em que as cruzadas estão começando. Ele tinha que escolher um dos melhores soldados que ele tinha para tentar reverter e reconstruir o conceito da essência que estava perdida na igreja. Depois manda John Hus, no século XIV, depois manda Calvino, Wycliffe, Erasmo, o próprio Lutero, para reformar a igreja. Mas a besta recebeu o poder do dragão e consegue se curar da grande ferida que foi causada pelos reformadores. Quem era o dragão? 1000 anos depois, eram exatamente os espíritos que estavam descendo, estavam reencarnando aqui na Terra, e eles deram poder à besta. Quem é a besta? Emmanuel explica isso. Aliás, quem explicou pela primeira vez foi o Carvalho. Ele tem um livro chamado Estudo Sintético do Apocalipse, que ele publicou em 1918, 20 anos antes de Emmanuel, e ele fala o que Emmanuel falaria 20 anos depois. No Apocalipse consta: a besta é um número, e esse número é o número de um homem. Querem saber o número? Esse número é 666. Quando você pega os títulos que o Papa recebeu do Imperador Focas, em latim, foram 3 títulos. Se vocês somarem os algarismos romanos de cada um dos títulos, de cada um deles, dá o número 666. Na realidade, era o Papa. Os papas daquela época eram as bestas. Pega a palavra Roma, segundo Emmanuel, e coloca em hebraico da Romaites. Quando você soma os números, algarismos romanos, você tem o número 666. Lê Roma ao contrário. Amor, Roma é exatamente tudo que é o contrário, foi tudo que era o contrário do amor ensinado por Jesus. E vou mais longe, segundo Emmanuel, latino, nós somos latinos, e os latinos, essa expressão surgiu da Península Itálica, onde se encontrava na realidade a igreja. Em latim chama-se lateus. Se você pegar os algarismos romanos e somar, dá 666. A besta foram os espíritos que vieram desse lugar que eu chamei de a cruzada, que por sinal chamava-se exatamente o mesmo nome das cruzadas, e que quando vieram para a terra, o que fizeram? Você é poderoso, você quer o poder, você quer a autoridade, quer o dinheiro, o que você vai fazer quando chegar aqui? Você vai ser lavrador? Não, você vai buscar onde está o poder. Onde estava o poder no século XI? Todo o poder estava na igreja, concentrado na igreja e nos reinos feudais. Os reinos feudais, muitos deles, na realidade foram comandados por esses dragões, de acordo com o Apocalipse, que vieram e que deram poder à besta, que era o clero. Então o dragão deu o poder à primeira besta, que estava ferida de morte, mas que se recuperou, e todos ficaram basbacados, todos ficaram surpresos com a capacidade de recuperação. A primeira besta que tinha saído do mar. A segunda besta que saiu do mar é que deu força e recuperou toda a força que a besta tinha perdido na primeira reforma, na grande reforma. O que é que vem depois da reforma? A contra-reforma. Não se ensina mais aqui na história. Bom, não é possível, anda fraco. O ensino brasileiro está fraco. Contra-reforma. Eu tive que estudar isso 10 anos seguidos na escola,
mas eu não sou tão velho, hein? Sou assim tão velho. A Contra-Reforma, na realidade, quem foi que esteve por detrás da Contra-Reforma? Os jesuítas. Quem fundou o Santo Ofício? De santo não tem nada. Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio que não tem santo nada. Foi ele que deu todo o poder de novo à igreja, porque ele transitava, os jesuítas transitavam por todos os governos, todas as monarquias e reinos, mantendo o poder da besta. Contemplando somente uns poucos jesuítas têm que ser excluídos desses espíritos do mal que fizeram parte desse movimento e que eles se encontravam aqui no Brasil. Lembra bem? Anchieta, Manuel de Nóbrega e alguns outros poucos, né? Bom, o próprio Apocalipse comenta que o dragão quis matar o varão, quis matar a mulher que estava para parir o varão no mundo espiritual, e que essa mulher foi levada embora durante 42 semanas para proteger o varão, para que o varão pudesse nascer. Emmanuel explica que essa mulher é a religião, é a boa religião. E quem era o varão? Jesus. Jesus estava para nascer. Voltamos ao ano Dominis 0, né? Quando Jesus estava para nascer, né? O dragão foi confinado, a mulher foi retirada e o varão foi também retirado, foi colocado aqui na terra para que ficasse protegido, enquanto o dragão permanecia no mundo espiritual. E que depois houve um combate com o Miguel, o anjo Miguel, e que esse dragão e suas estrelas foram jogadas aqui na terra 1000 anos depois. Estamos aqui com os trevosos aqui na terra, né? Fazendo o que fizeram, exatamente 42 semanas, que corresponde a 1260 anos, que corresponde no momento em que o Papa, o primeiro grande Papa realmente, o cara que teve todo o poder em cima de todas as igrejas, que foi no ano de 610, quando o imperador Focas dá os títulos a Bonifácio III, e esse é o verdadeiro primeiro Papa, com poder em cima de todas as igrejas, né? Até o ano de 1870. No ano de 1870, a besta é retirada do cenário. O que acontece em 1870? O que aconteceu? Nós temos, segundo Emmanuel, a grande guerra da França com a Prússia. E diz Emmanuel, somente no mundo espiritual entende-se porque a França foi capaz de perder aquela guerra, porque ela tinha tudo para vencer a guerra com a Prússia. A França, quando perdeu a guerra em menos de um ano, retirou todos os exércitos que estavam fora do território francês e trouxe de volta para a França. Quem é que protegia a besta? Os Vaticanos e os Estados Papais, que chegaram a ter o tamanho de metade da Itália, desde o Baixo Pó, ali naquela região de Milão, até Nápoles. Aquilo era um Estado papal, como se fosse uma nação, né? Eles retiraram os exércitos, porque os franceses é que protegiam o Vaticano, e Vitório Emanuel II, inspirado por Cavour, desejoso de fazer a unificação da Itália, no dia 20 de setembro do mesmo ano, entra e retira todo o poder da igreja. Todos os territórios são retirados. A besta, durante 1260 anos, reinou absoluta aqui na Terra. Curiosamente, 1870 lembra um pouquinho antes o quê? Vocês precisam saber, vocês lembram disso? Quem desencarnou um ano antes? Allan Kardec, né? Allan Kardec desencarnou em 1869. Ele e a pleide de espíritos que estiveram reencarnados aqui na Terra, sob o comando do Espírito de Verdade, tinham acabado de arar e semear com o Espiritismo, com o Consolador prometido a Terra. A besta tinha que sair do cenário, porque senão ela iria atrapalhar todo o desenvolvimento espírita, todo o desenvolvimento que vinha daqui para frente.
como Jesus tinha previsto e anunciado em João, e como se encontra inclusive no livro Francisco de Assis, que é ditado por Miramês, né? Aí o dragão, ou seja, esses espíritos trevosos, perceberam que não adianta jogar contra Jesus, porque Jesus vence sempre, percebe? Até aí tinha vencido, não é verdade? E desde então nós não temos mais nenhuma influência desses espíritos trevosos sobre nós. Certo ou errado? Errado, né? Logo em seguida o que acontece? Os espíritos trevosos, para ficar mais fácil a expressão, não gosto de expressão, mas para ficar mais fácil, eles começam a articular o início da Primeira Guerra Mundial. Ano de 1904, a França interessada em Marrocos, e ela estava com medo da reação inglesa. Então eles tomaram uma decisão, fizeram uma reunião secreta. Os ingleses, assim que se partilham as coisas, né? Você fica com o Egito, e você está interessado, e eu fico com Marrocos, tá bom? Aí vamos ficar com o Marrocos. Eles só deixaram um pedacinho para a Espanha, lá em Gibraltar, para a Espanha não perturbar muito a paciência, né? Mas a Alemanha fica sabendo dessa reunião secreta, e a partir daí começa uma sucessão de eventos que termina na Primeira Guerra Mundial. Quem conta isso? Carvalho de Souza Schutter, num livrinho chamado Guerra no Além. Quem estava por detrás desses governos? O tempo todo no meio desses palácios, visitando esses palácios. Duas cidades umbrálicas: União e Força, simpatizantes da França, e Integridade Nacional, simpatizante da Alemanha. Lembra alguma coisa do que acontecia em nossos palácios governamentais aqui algum tempo atrás? Lembra? Que a espiritualidade pedia para que a gente orasse, porque eles não conseguiam trabalhar para que minimizassem toda a crise que nós estamos vivendo. Lembra? Mesma coisa da Primeira Guerra Mundial. Curiosamente, ela foi aonde a Primeira Guerra Mundial? Qual foi o epicentro? França. A França estava o que na França? Tinha acabado de ser colocado lá o que? O Consolador Prometido. Jesus já tinha jogado 3 lances na frente, né? Já tinha trazido o Espiritismo no Brasil, através principalmente de 3 grandes figuras, que é o Dr. Bezerra de Menezes, né? Teve outros que foram muito importantes, inclusive o outro Bezerra de Menezes, né? Teve uma transição. Nós tivemos Carvalho Schutter e Eurípides Barçanufo, e depois o grande concurso, grande médium, grande espírito, que é um exemplo para todos nós, que é o Chico Xavier, né? Então ele já tinha retirado a doutrina de lá, mesmo porque lá era a parte intelectual. O coração ele já tinha dito que seria aqui. E ele falou isso em 1375 a 1394, foi um ano desses, que ele disse: trarei para esses territórios aqui o meu evangelho. E depois, logo em seguida, quando houve o descobrimento do Brasil, a chegada dos portugueses aqui, numa reunião que aconteceu mais ou menos em Porto Seguro, no mundo espiritual, ele diz: essa nação está definitivamente ligada ao meu coração. Olha, essa nação está definitivamente ligada ao meu coração. Foi a hora que ele convoca Ismael para ser o espírito responsável por esse país. Farei dessa pátria a pátria do Evangelho, coração do mundo. Olha a importância do momento que nós vivemos agora, todos nós. Depois da Primeira Guerra Mundial, que foi na França, os espíritos trevosos sossegaram, não é verdade? Nós tivemos a Segunda Guerra Mundial. Quem veio, segundo Miramês, o último líder dessa cidade espiritual, são 4 líderes, que foi responsável pela morte de 55 milhões de pessoas. Qual era o símbolo? Em que quando ele via o símbolo, ele entrava em transe. Suástica. Qual é o formato da suástica? A cruz. Certo? Depois da Segunda Guerra Mundial, mais uma vez eles não conseguiram nada, porque Jesus sempre vence, né? E Jesus falou, inclusive,
Você lembra do espírito Longinos? Longinos foi quem pediu para que viesse aqui pela última vez para ser Dom Pedro II. Era a última reencarnação de Dom Pedro, desse espírito para ser Dom Pedro II. Ele falou assim: Ismael nunca falhou. Jesus nunca falhou, Ismael nunca falhou. Temos medo do quê? Nós ficamos chorando a crise, estamos fazendo um desespero entre nós a respeito dessa crise, que era mais do que certa que ia acontecer pelo momento histórico que está vivendo. E principalmente aonde? No Brasil. Eles vão perder tempo com a Rússia, vão perder tempo com outras nações, vão perder, eles perdem que investem aqui, para que tudo aqui dê certo, para que a gente não se transforme na pátria do Evangelho e coração do mundo. É a hora que a gente tem que levantar e lutar mesmo, mas lutar como? Com o exemplo da fraternidade, nos ajudando, crescendo. Esse é o entendimento que nós espíritas precisamos ter. Os espíritos trevosos não pararam, eles estão preocupados e eles falam isso. É só participar das reuniões de obsessão. Eu trabalho com desobsessão há muito tempo. Eles falam: sabemos sim que vamos para outro planeta, mas faremos tudo o que é possível para não alterar o status quo desse planeta. E se não for possível, levaremos o máximo de pessoas conosco para montar os nossos exércitos. Ignorância, mas é o que eles comentam, né? Então nós precisamos entender que os tempos são chegados. Não é apenas algo para a gente falar: que legal, vamos entrar no mundo de regeneração. É hora de a gente perguntar: nós estamos num projeto que Jesus nos deu a possibilidade de participarmos e de forma mais ativa que os outros. Recebemos a doutrina consoladora, temos mérito de tê-la aceita, mas nós recebemos por um acréscimo de misericórdia, porque nossos erros do passado foram tão grandes que, por misericórdia divina, falaram: vem fazer essa obra conosco para ver se apaga um pouquinho os nossos pecados do passado. Nós precisamos entender o momento que a gente vive com esse país e no momento que a gente está, e realmente entender o que Jesus espera da gente nesse momento. Eu disse que ele nunca falhou. A questão que sobra para nós espíritas é o seguinte: ele vai levar ao mundo de regeneração esse planeta, certeza absoluta. O que me questiono é: conosco ou sem nosco?